Beleza. Vamos lá, questão 25. Ô, gente, a questão 25 é uma questão de julgar os itens, né? Verdadeiro ou falso. E vou só ler o enunciado. A partir da década de 70, várias mudanças ocorreram nos processos de industrialização mundial e brasileira. Sobre essas alterações, avalie as alternativas abaixo em verdadeiro, V o verdadeiro, e F para falso. Foi um período marcado por crises estruturais em várias regiões industriais, tais como o Nordeste dos Estados Unidos e o Norte da Inglaterra, que sofreram um processo de desindustrialização, né? Bom, galera, o que ele está falando? Essa questão, inclusive, ela toca em dois assuntos que foram estudados por vocês, não só aqui no Cronos, né? Mas também na nona série. São temas aí da nona série. Galera, nós sabemos que o Nordeste dos Estados Unidos é uma região que concentrou a industrialização americana no momento inicial, né? Lá nos Estados Unidos, o território americano é todo dividido em que a gente chama de cinturões, né? O que são os cinturões? É como se cada parte dos Estados Unidos estivesse especializada na produção de alguma coisa, né? E no caso da indústria, na região nordeste americana, nós tivemos o chamado Manufacturing Belt, que é o setor de manufaturados, o cinturão de manufaturados. E ali, galera, a indústria é muito tradicional. É aquela indústria de base, aquela que nós estudamos em sala, que é a metalurgia, a siderurgia, aí no caso também algumas de bens de consumo, como a de automóveis, né? Então, o que nós observamos? Ali a mão de obra se tornou cara, pessoal. Por que ela se tornou cara? Por causa da quantidade de sindicatos que nessas regiões apareceram. O que é o sindicato? É uma organização normalmente trabalhista que vai normalmente também reivindicar melhorias salariais através de greves, né? Enfim. Então, pela mão de obra ter se tornado mais cara, está ocorrendo, e começou a ocorrer a partir dos anos 70, o processo de desindustrialização. Né? Você quer comentar alguma coisa? Posso. Eu acho que a chave da questão, ela está no conceito quando atribui à década de 70. Década de 70, você tem que começar a contextualizar, pensar nas duas crises do petróleo, em 73 e 79. Você tem que pensar num processo que, quando acaba a Segunda Guerra Mundial em 1945, você tem um processo de industrialização nos países ditos centrais desenvolvidos. E quando chega na década de 70, essas indústrias ali, elas começam o quê? Elas começam a sair desses países, dando origem à expansão das multinacionais ou transnacionais. Se você for pegar o contexto, década de 70, você vai ver que o Brasil, o milagre econômico brasileiro, ele foi a partir do quê? De 68 a 73. Então você tem um crescimento econômico industrial dos países emergentes. Essa indústria, quando ela sai dos Estados Unidos, por exemplo, e sai da Europa, você começa a ter aquela onda de desemprego e tem esse processo de desindustrialização, que é a diminuição do PIB industrial ou do PIB secundário na economia desses países ali. E normalmente essa indústria, também se você for pegar a questão do contexto, década de 70, você começa a ter a criação das zonas econômicas especiais na China. Então isso estimula a indústria que é ali localizada, nesses países centrais, a migrarem para ali. Quando você começa a ter essa indústria migrando para ali, você tem até um outro fenômeno, que acredito que a questão não cobre, que é a questão do desemprego, que a gente fala de desemprego conjuntural, que é dentro da conjuntura histórica, você tem essa indústria saindo e indo para a China, você causa desemprego, principalmente no setor secundário, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aí, o segundo parênteses, ele traz houve a utilização de incentivos fiscais regionais no Brasil, facilitando os processos de desconcentração industrial, com ampliação do polígono da indústria para o sul do país. Ô, gente, a gente falou isso em sala, né, o Vilela, eu, o Igor, sobre o Bruno também, né, sobre a desconcentração industrial no Brasil, né? E nós vimos, galera, que é um incentivo fiscal? Né? É um benefício em imposto, um desconto, ou mesmo a isenção do imposto, para atrair as indústrias para estados normalmente que não têm uma tradição industrial ou que têm uma tradição industrial e querem aprofundar isso, né? Então, realmente nós tivemos essa ampliação do polígono industrial brasileiro. A gente tem uma concentração industrial muito grande nas regiões sul e sudeste do Brasil, né? O sul tem alguns fatores que favorecem ali a migração recente, principalmente a partir dos anos 70, né? Que é a questão geográfica. Como assim?
A região sul faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai, que são 3 países que pertencem ao Mercosul e que compram muito do Brasil, né? Então, realmente, o segundo parênteses também está ok, né? Terceiro parênteses, ele fala assim, implantou-se as melhores infraestruturas que possibilitaram integrar mercados e criar economias de urbanização em várias cidades médias e nas regiões norte e nordeste. Bom, se essa indústria está saindo do sudeste, ela está indo para algum lugar. As cidades médias, o que são as cidades médias, né? São cidades normalmente ali que tem até 500 mil habitantes e que tem uma certa independência das grandes metrópoles, né? Ou seja, essas cidades, pessoal, elas têm uma certa autonomia na economia e elas acabam atraindo a indústria que está saindo dos grandes centros, tá? Então, por isso que ele fala economia de urbanização. O que é economia? Economia não é aquilo que vai trazer um benefício? Então, a indústria ela sai do sudeste por causa de uma deseconomia ou de uma grande cidade. Porque a deseconomia é quando as características da região já não oferecem uma vantagem, mas sim uma desvantagem. Enquanto que a cidade média, a região norte e nordeste, oferece ali vantagens para essa indústria, né? E para terminar, o último parênteses, né, ocorreu o reforço do padrão fordista de produção em todo o mundo, com alternativa à saída da crise e poucas alterações tecnológicas no mundo do trabalho. Hoje, nós sabemos que essa alternativa está falsa, por quê? Se você observar até de trás para frente, quando ele fala poucas alterações tecnológicas no mundo do trabalho, né, nós vimos aí até mesmo em outras questões, o Vilela leu no comentário, que o mercado de trabalho está passando por transformações exatamente por causa do emprego da tecnologia. E o padrão fordista hoje, ele ainda existe, né, mas não é o padrão, não é o modelo atual da indústria, né? A indústria ela foi evoluindo nos métodos de produção, tá? Então, inclusive isso não é uma saída para a crise, como ele coloca no último parênteses. E quando ele fala de crise, ele está se referindo, como o Igor falou, à crise do petróleo, até mesmo pela década de 70, né? Desdobramento da década de 70. A gente poderia pensar na crise mais recente, mas pela questão, né, ele está fazendo referência à década de 70. As alternativas aí você pode pensar, por exemplo, até na questão que o Léo já comentou, nas duas, acerca dos fatores fiscais e também do crescimento das cidades médias. Você percebe que se você for ancorar o contexto citado, você vai ver que o governo militar ele realmente incentiva com a formação das superintendências, SUFRAMA, SUDENE. Isso aí é um incentivo, até se você for olhar a questão do investimento em infraestrutura transamazônica, Zona Franca de Manaus, você vai ver que essas cidades médias e cidades localizadas em outras regiões, elas passam a crescer, sofrer o processo de espraiamento, justamente em virtude da questão do processo de industrialização. Beleza. 26. Eu comento aqui. Bem, a questão 26, ela está falando sobre o contexto do final da Segunda Guerra Mundial. Ele trata a respeito do contexto, né, que durou entre 1945 e 1991 e foi marcado esse contexto, no caso, foi marcado pela bipolarização do mundo e pós 1991 surge um novo contexto, que é a nova ordem mundial ou mundo multipolar. No caso, 1945 a 1991, ele trata do final da Segunda Guerra Mundial e, em 1991, do fim da União Soviética, da dissolução da União Soviética. Então, ele pergunta sobre essas formas de ordenamento mundial, é correto afirmar que, na verdade, você tinha que ter uma visão, você tinha que ter um parâmetro acerca da Guerra Fria. Por exemplo, quais são os fatores principais, o que estava acontecendo ali e quais foram as mudanças a partir da nova ordem mundial. Então, a alternativa A, no caso, trata Guerra Fria. A Alemanha teve um papel político importante, já que serviu de ponte para as relações entre a Europa Ocidental e Oriental, evitando a quebra da unidade europeia. A gente sabe que em 1961 foi construído o Muro de Berlim, principalmente na cidade chamada Berlim. Você vê que quando acontece 1945, você tem um Tratado de Potsdam, que redivide a Europa, que os ganhadores, os vencedores, no caso da Segunda Guerra Mundial, eles dividem, eles reorganizam os territórios, as áreas de influência, sendo que a Alemanha está ali na fronteira ali da influência da Europa, no caso leste e oeste, a Alemanha está ali no meio. Então, Berlim foi a cidade capital, foi ali que você vê a disputa efetivamente.
Foi ali que você viu a cortina de ferro ser materializada com o Muro de Berlim em 1961. Já a alternativa B, que também trata da Guerra Fria, e aí eu vou ler a alternativa aqui e vou passar a bola para os meus camaradas aqui. Ocorreram diversos combates entre os Estados Unidos e a União Soviética no Atlântico Norte, disputando o controle das jazidas de minério de ferro existentes no assoalho oceânico. Aí só para dar um ensejo, a gente sabe que o assoalho oceânico é uma placa tectônica formada por basalto, é uma placa tectônica recente. Então a formação de jazida de minério de ferro, ela não existe nesse tipo de placa, não é verdade? E aí, galera? Então, só lembrando aí um geral da Guerra Fria, que não há um confrontamento direto entre as duas superpotências, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E é isso que a questão coloca, desse enfrentamento direto, dessa busca intensa por recursos naturais, que lógico que aconteceu, mas não de forma de um enfrentamento, de um combate entre as duas potências. Por isso o nome Guerra Fria. É uma guerra muito mais ideológica, de ações políticas, mas não um embate entre as duas potências.